pessoas aqui de Camobi, acho que tem alguém do centro também, como eu, mas é todo mundo já. Alguém pela primeira vez hoje? Primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Tá? A gente está aí à disposição. Se precisarem, qualquer tipo de esclarecimento, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado. Contigo. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui novamente, no centro do Espírito do Separo, para podermos dialogar e conversar um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus. Conforme a gente já observou aqui no início dos trabalhos, a espiritualidade, quando a gente abre o acaso, nunca é o acaso e o acaso não existe. Quando a gente faz uma leitura, vamos dizer assim, ao acaso, a gente já entende qual é o tom da espiritualidade superior que está conosco, que quer dar ao assunto que nós todos possamos refletir. E pelo entendimento da leitura, nós entendemos que hoje à tarde é um convite à fé, é um convite à renovação, à confiança, na confiança da providência divina, que está sempre conosco, ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, em todos os momentos da nossa caminhada. Particularmente, esse amparo se reforça quando passamos por tribulações. E aí, dentro deste enfoque, nós estamos ainda finalizando o mês de setembro, aonde a gente procura suscitar o debate, a reflexão em torno da vida, em torno da espiritualidade, em torno da fé, indo ao encontro, no sentido de podermos reverter qualquer ideia, qualquer sentido, qualquer sentimento que leve as pessoas a querer tirar ou acabar com a vida física, porque nós sabemos que somos espíritos imortais e que a vida não cessa. Embora, muitas vezes, quando isso acontece na vida e o espírito, causa uma certa perturbação no ser ou no irmão que assim o faz. Então, o tema da tarde de hoje é o suicídio e o Cristo Consolador. Este ser que nos envolve. Eu sempre digo que Jesus é um espírito tão evoluído, é um espírito tão divino, que ele sabe o nome de cada um de nós. Jesus sabe quem nós somos. E Jesus reconhece quais são os nossos problemas. E Jesus sabe também qual é o nosso propósito de existência na Terra. Mas, quando a gente lê as obras de André Luiz, particularmente, nós vamos entender que a espiritualidade ali nos diz que viver ainda na Terra é um momento de inquietação. Ainda vivemos num planeta de provas e expiações, um planeta que ainda nos oportuniza vivenciar algumas situações mais afligentes, Mas, ao mesmo tempo que assim é o padrão da Terra, nós temos a figura de Jesus enquanto sol nas nossas almas que está ao nosso lado, nos mostrando através do Evangelho que todas as tribulações, as inquietações do mundo, elas passam. Essas coisas boas passam, as ruins também. Então é nesse conjunto que a gente quer refletir em torno do tema. Então a gente entende que para aquela pessoa que não crê na eternidade, julga que com a vida tudo acaba, se os infortúnios e as aflições que o acabrunham unicamente vê na morte uma solução para as suas amarguras, então entendemos que a pessoa não possui o entendimento de que com a cessação da vida terrena, os problemas que a pessoa enfrenta não vão acabar, pelo contrário, vão aumentar. E aí, o que a vida exige de nós quando vivenciamos situações difíceis? Emmanuel vai dizer que a vida exige de nós mais compreensão do que conhecimento. Mas onde é que nós vamos encontrar esta compreensão? Quando nós começamos a refletir que a vida
não é simplesmente uma única passagem na Terra, mas que já vivemos vidas anteriores, já vivemos processos de existência muitas vezes difíceis, criamos situações difíceis em torno de nós, em torno das pessoas com quem convivemos, e aí a lei de causa e efeito vai cobrar de nós, então, alguma resposta ao nosso novo comportamento, uma nova atitude na vida presente. E assim, Pedro vai dizer, pergunta a Jesus, por que ainda vivemos nessa condição ainda de tanto conflito? E Jesus vai dizer que nós somos mais frágeis do que perversos. Então, na nossa condição espiritual, nós entendemos que nós somos espíritos ainda em caminhada, necessitando de aprendizados, necessitando de oportunidades para refletirmos em torno de nós mesmos e encontrarmos dentro de nós respostas, que com certeza trazemos no nosso consciente. Respostas no sentido de encontrar na fé este entendimento sobre a vida. E aí nós temos na doutrina espírita um caminho muito seguro que nos ajuda a encontrar essas respostas, que nos ajuda a encontrar este caminho, que nos ajuda a reorganizarmos o nosso mundo interior para que dentro de nós possamos achar novas respostas. E aí o Consolador Prometido, que nós encontramos no Espiritismo, vai nos dizer: o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele é do véu deixado propositadamente sobre certos mistérios que até então nós não encontrávamos essas respostas em outros segmentos religiosos, em outras literaturas. E a gente sabe que a espiritualidade, que é o conjunto, que é a organização dos espíritos superiores, através da doutrina espírita, vem reviver a palavra de Jesus, vem trazer a mensagem de Cristo através de uma nova linguagem. Vem trazer consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa, um fim útil a todos os dores. Então, pela nossa vida prática, da nossa vida particular, a gente sempre tem procurado, diante de todas as dificuldades que enfrentamos, tentar compreender o porquê que eu estou vivendo determinada aflição. Qual é o propósito que está por detrás de determinada situação que, às vezes, naquele momento nos deixam tristes, nos deixam acabrunhados, e às vezes a gente não acha uma outra resposta que não seja a de entrarmos em agonia. E a gente sempre tem entendido que muitas vezes determinados bilhetes que chegam na nossa vida, muitas vezes a gente não quer ler porque aquela situação nos causa sofrimento. Mas quando determinado momento passa e as coisas vão se acomodando, a gente vai percebendo mais ali adiante um pouquinho que aquilo ali tinha um propósito na nossa vida. Seja no mundo do trabalho, seja em relações afetivas que não foram para frente, que se encerraram. Às vezes a gente chama isso de livramento, E às vezes é um livramento na nossa vida mesmo, Pelo mérito que nós temos, que às vezes a gente não consegue enxergar, determinada situação acontece, aquilo vem para mudar o rumo da nossa vida, para que a nossa vida não fique estanque. Eu sempre digo que o conflito, ele tem uma utilidade na nossa vida. Se não vivêssemos conflitos ou tribulações, a gente não conseguia dar essa guinada de mudança. A gente seguiria sempre naquela linha que muitas vezes nós pensamos que não era melhor, não foi a melhor escolha. Mas a providência divina sempre nos dá uma oportunidade de mudarmos o rumo da nossa vida, e às vezes através da dor. Certa vez, Chico Xavier perguntou um companheiro se ele entendia qual era o significado do cachorro junto do pastor que vai pastoreando ali as ovelhinhas. E ele pensou, e ele não encontrava, além de uma resposta de que o serviço era recolher as ovelhas e buscar as ovelhas.
E aí o Chico Xavier diz assim, sim, o cachorro tem essa finalidade, mas se nós formos entender e trazer essa alegoria para o nosso dia a dia, nós vamos entender que o cachorro é a dor que vai nos buscar para dentro do aprisco, né, do conjunto da obra do Cristo. E aí eu volto a dizer então que tudo na nossa vida tem uma finalidade e que essas atribulações vão ter então um fim útil. Mas às vezes nós criamos situações em torno de nós, situações embaraçosas, que nos causam esses desconfortos. E muitas vezes essas situações podem não estar ligadas somente a vidas passadas, mas situações presentes que vamos, de alguma forma, alinhando e nos envolvendo e muitas vezes nos perdemos dentro daquele contexto, né? E a nossa irmã Sheila, que é um espírito amigo, que trabalha na espiritualidade com nós e trabalhou durante muito tempo com o Chico Xavier, ela diz que nós, muitas vezes, pelas nossas escolhas, criamos núcleos de provação. E esses núcleos de provação, muitas vezes, eles são constituídos porque ainda somos imperfeitos e trazemos dentro de nós sentimentos muito ruins, como o egoísmo, o orgulho. E esses sentimentos vão tecendo situações e vão nos enredando. E aí, quando assim acontece, nós nos sentimos ofendidos, magoados, tristes, né, com esses dissabores, desiludidos, criamos situações de desilusão com as pessoas. E aí isso vai nos colocando em pontos obscuros, né? O nosso sentimento fica empanado e a gente não consegue avançar. A gente vai criando aí, a partir daí, também aversão ao outro, e aí nós vamos criando dentro de nós regiões traumatizadas. E essas regiões traumatizadas, se nós não trabalharmos elas, nós poderemos levá-las conosco, né, quando partirmos daqui para o mundo espiritual. E aí nós teremos que voltar para poder recuperar essas zonas prejudicadas do nosso espírito, devido, por exemplo, a uma situação de aversão ao outro, criada por esses sentimentos antagônicos ao bem. E aí nós temos que reencarnar com os nossos desafetos, vamos dizer assim. Então veja como é que se dá esse ciclo, né, de perturbação em torno de nós. Isso pode ser cessado, porque Jesus disse que o amor cobre a multidão dos pecados. E como é que a gente pode, então, agir quando nos sentimos provocados por alguém que nos subjuga ou que nos traz um dissabor, ou que nos traz uma inquietação? Às vezes é um filho, às vezes é um companheiro, a esposa, enfim, dentro do nosso contexto familiar, ou no mundo do trabalho. Cria aquela situação e às vezes a nossa atitude é de revide. Vejam, esse revide nos sintoniza na mesma faixa vibratória com aquele que de alguma maneira quer nos prejudicar. Então Cristo diz qual deve ser a nossa atitude para romper essa barreira de vibração inferior. Aí nós temos a prece, é orar dentro daquela situação, é nos calarmos para que possamos falar com mais segurança ali na frente, é colocarmos, às vezes, muitas vezes, junto a um filho, o nosso companheiro, a companheira, uma fala que reajuste aquele caminho para que aquilo não cresça dentro do entorno familiar. Então é dessa forma que a gente vai tentando modificar essas regiões traumatizantes nas nossas relações. E aí a irmã Sheila vai dizer que a gente cria, então, quando não conseguimos superar essas situações, amarguras, pesares, desencantos, são regiões traumatizadas de nossa alma que nos compete sanar usando, e aí ela nos diz qual é o medicamento, né? Os antissépticos da bondade e do perdão, do sacrifício e da
da renúncia. Eu vejo quanto é difícil isso, né? Mas não é impossível de nós trazermos este novo padrão de comportamento nas nossas relações, para que possamos evitar mais ali adiante e tenhamos que recapitular estas situações junto com aqueles que nos perturbam. E ela continua, dizendo: estejamos vigilantes contra os pontos mortos do coração, preservando a nossa saúde física, mental e moral. E a gente sabe que uma situação de conflito com alguém, ou algum tipo de relação que não ficou bem resolvida e a gente vai constituindo uma raiva, vai alimentando aquelas situações de ódio e de perseguição, muitas vezes esse sentimento pode levar-nos à desencarnação. Muitas vezes nossos processos de adoecimento físico são devidos a esses estados íntimos negativos que vamos acumulando dentro de nós sem que a gente possa conseguir resolver. Então, às vezes, a gente tem que buscar também auxílio no mundo da Terra, ou na orientação, por exemplo, da Casa Espírita, para que a gente possa, pelo menos, falar a respeito daquilo, para poder limpar a nossa capacidade de raciocínio e entendimento a respeito de algo que muitas vezes nós criamos de um tamanho e às vezes não é tão grande assim, né? E às vezes dentro da Casa Espírita a gente tem aqueles trabalhadores que têm capacidade de poder dialogar conosco, né? Então, pois do contrário, encontraremos no suicídio indireto a aflição, a muitos processos de adoecimento e desencarne exprimidos. E aí diz assim a nossa irmã Sheila: rendamos-nos à serenidade e à paciência no serviço infatigável do Cristo, pois Ele é o grande médico da vida eterna, capaz de libertar-nos do jugo tiranizante da morte. Evite impaciência, você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Então, quando a gente encontra no nosso entendimento esta condição de espírito eterno, aquela situação que nos incomoda, ela não cria aquele peso que outras pessoas que não têm esse entendimento carregam. Determinada situação pode ter um peso maior além daquilo que realmente é. A serenidade não é uma aquisição espiritual que se faz em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes trabalho duro e áspero, de paciência em ação. E é o cotidiano, o cadinho. Todos nós temos um cadinho. E esse cadinho, muitas vezes, é aquele que está próximo de nós, que exige de nós tolerância, paciência, resignação, cuidado, amor, afeto. Às vezes a gente tem um familiar que exige de nós um certo grau de atenção, e a gente sabe que o mundo do trabalho cada vez mais exige de nós, constantemente estamos fora de casa, estamos fora das nossas relações, estamos muito ligados na internet e às vezes não conseguimos dar a atenção devida àquela pessoa que está ao nosso lado. Isso também são coisas do nosso cotidiano. E aí Emmanuel vai dizer assim: assim como a semente traça a forma e o destino da árvore, os teus propósitos, desejos é que te configuram a vida. Então a gente volta a refletir aquilo que André Luiz, principalmente nas obras de André Luiz traz, que a potência e a força do nosso pensamento em tentar vencer as dificuldades. O pensamento tem uma força muito grande. E é através dele que vamos tentar superar essas lutas, Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que sofre? E aí nós vamos encontrar, então, como a gente disse no início, nas obras básicas da nossa doutrina espírita, que a nossa vida presente está marcada pela existência
motivação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. Então nós vamos encontrar aqui uma outra alternativa, um outro caminho que os Espíritos nos mostram, que é o trabalho ao próximo, o trabalho com dedicação. E aí também a gente volta também no sentido do trabalho na família, com os nossos entes queridos, porque diz a providência divina que quando determinada a situação que está marcada para acontecer na nossa vida nos encontra em trabalho, a espiritualidade nos mostra que pelo nosso mérito, aquela situação que poderia nos causar um dano, ela é diminuída ou atenuada devido ao mérito que já conquistamos diante de determinada situação. Por isso que eu acredito que quando nós aceitamos determinada prova ou nos colocamos diante da situação com fé e confiança, em sintonia com essa espiritualidade, nós oportunizamos em torno de nós uma ambiência favorável para que a espiritualidade, através do nosso mérito, possam agir em torno de nós. Muitas vezes nós sentamos aqui para tomar o passe, por exemplo, e às vezes a gente nem sabe que está com algum tipo de doença em processo de desenvolvimento. Mas nós nos colocamos em atitude de fé. Nós sabemos que esta espiritualidade está ao nosso lado. E muitas vezes, pelo nosso merecimento, a espiritualidade no passe começa a trabalhar dentro daquela situação. E às vezes a gente nem fica sabendo que estava desenvolvendo um processo de adoecimento. Quantas situações, às vezes, a gente vive dentro de um quadro de adoecimento em família, que em determinado momento surge um determinado clínico, um médico que vai ali dar um diagnóstico certo dentro de um caso obscuro, sem que a gente esperava. Aconteceu isso comigo uma vez. Minha mãe teve um AVC hemorrágico, que ela estava na CTI, a médica que a atendia estava em dúvida se ela faria uma cirurgia de emergência para desmanchar aquele coágulo. Eu tinha certeza que a espiritualidade estava conosco naquele momento de dor e de muita dificuldade. E aí, nisso, do nada, vamos dizer assim, surgiu um neurocirurgião naquele momento ali, que ela não tinha chamado, e disse para ela assim: vamos aguardar um pouco mais. E aquele pouco mais, quando eu entrava na sala da emergência para ver minha mãe, que eu dava o passe, o coágulo foi se diluindo e ela foi. Não foi preciso fazer a cirurgia, que a médica que estava cuidando dela disse que estava com dúvidas se ia fazer. E aí chega o médico posterior e disse que a minha mãe ficaria toda paralisada do lado direito. E aí nós começamos com passe, orando, pedindo a Deus que fizesse a vontade dele e não a nossa. E a minha mãe foi se recuperando. E o quadro dela era um quadro muito sério. E assim é na nossa vida. Nós temos que ter confiança de que ao nosso lado a espiritualidade caminha para o passo. E André Luiz vai dizer, e pergunta a André Luiz, quem são esses espíritos que intercedem por nós quando ou partimos para o mundo espiritual e somos recebidos, ou no nosso dia a dia são os espíritos que nos amam muito. São esses espíritos que nós trazemos de vidas passadas que nos acompanham também ainda na existência presente. São os nossos afetos que continuam conosco. E aí Chico Xavier vai dizer: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas na
reencarnação, ninguém erra de endereço. Se é assim, nós estamos no melhor momento, no lugar certo e com as pessoas certas. Mesmo que as pessoas sejam pessoas difíceis, mas são as pessoas que nós precisamos conviver para desenvolver em nós o amor e a paciência. Né? E aí nós vivemos, né, então, no Setembro Amarelo, a cor amarela tem um sentido também, significa luz, calor, desconforto, descontração, desculpa, otimismo e alegria. O amarelo simboliza o sol, a prosperidade, a felicidade. É uma cor que inspira e que desperta. Então a doutrina espírita do nosso conceito tem este valor, né? Vem despertar em nós um sol interior que se traduz na mensagem do Cristo, que vem renovar as nossas forças para seguirmos adiante. E eu quero narrar para vocês uma história muito interessante, que é do menino Arthur, esse garotinho que com 7 anos de idade começou a desenvolver um câncer de fígado. E aí, esse livro, eu recebi esse livro do Chico Xavier, e aí tinha na primeira mensagem desse livro uma mensagem do Arthur. Eu comecei a ler a mensagem do menino e me chamou muita atenção. E aí eu fui ver, né, qual era a procedência daquele menino. Aquele menino, ele morava em Porto Alegre. E eu liguei para a mãe do menino, começamos a conversar e ela me narrou toda a história do Arthur. Então, quando ele tinha 7 anos, começou a desenvolver um câncer no fígado. A família, já os pais um pouco mais velhos, já com filhos adultos, ele teria sido a rapinha do tacho, como se diz assim, né, o último a nascer. Então ele era uma criança muito acalentada por toda a família, né? Todos viviam sempre em torno do Arthur e o Arthur adoece. E o Arthur começa, né, de um processo muito rápido a ficar frágil, a internado, e ele vem a desencarnar. A família entra, né, num processo de sofrimento. E a tia do Arthur, uma senhora que mora em Curitiba, liga para a irmã e diz assim: Fulano, eu recebi a mensagem do meu sobrinho, do Arthur. Recebi uma mensagem psicografada, mas eu só vou te entregar essa mensagem se nós formos ao Uberaba e eu conversar com o Chico Xavier. Eu quero saber se essa mensagem é autêntica. Então todo médico tem a dúvida, né? Será que isso é mesmo? Será que é meu? E as duas foram para Uberaba. Chegando em Uberaba, encontraram o Chico, né, já em psicografia, aquele centro espírita cheio, e aqui lembra muito lá, viu? Eu sempre digo aqui o formato até da casa lembra muito o centro espírita do Chico, o grupo espírita da Prece. E lá o Chico psicografando, o Chico começava às 6 horas da tarde e até a 1 da madrugada recebendo mensagens, depois começava a ler. E aí nisso o doutor Bezerra pede o coordenador do lado, né, que coordena os trabalhos, que a pessoa de nome tal, que está no ambiente, pudesse sentar à mesa para fazer corrente. E aí a gente havia a manifestação dos espíritos, né, conosco. E aí a senhora é chamada, no alto-falante na rua, e ela se dirige, então se apresenta, né, como sendo a pessoa que foi chamada, e senta à mesa para fazer corrente. E aí depois que terminou todos os trabalhos, é a fila de despedida, e elas vão para a fila, e ela chega próximo do Chico e diz assim: Chico, eu recebi essa carta do meu sobrinho, eu quero saber se ela é autêntica. Aí o Chico olha para ela e diz assim: Doutor Bezerra está aqui, está me dizendo que essa mensagem ela é tão autêntica quanto aquela outra que você já recebeu, que está escondida atrás dos livros, da sua estante, na sua casa. Ela não tinha contado nem para a irmã, então ela já tinha recebido a segunda mensagem da irmã. E aí ela chega, o Chico diz assim: o doutor Bezerra está dizendo que você tem que voltar para Curitiba e fundar um centro espírita
para que você possa receber os pais e as mães e consolá-los através da sua mediunidade. E ela chega para o Chico e diz assim: mas Chico, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? O Dr. Bezerra escreve que ela não era para se preocupar. O dinheiro viria. E pasmem, passaram-se alguns meses, vocês vão achar que é mentira isso que eu vou dizer, mas ela acertou uma loteria esportiva. E me pergunta se ela votou o centro espírita. Não votou. E aí, a história, né, do Arthur, garotinho Arthur, né, de Porto Alegre, ele vai dizer, através da psicografia do Chico e através da psicografia da tia, que em um determinado período histórico e da história do Rio Grande do Sul, ele foi uma grande personalidade aqui no Rio Grande do Sul. E ele se apaixonou por uma mulher negra. E na época, aquela constituição daquela família tradicional não permitiu que ele pudesse consorciar com aquela mulher. E aí, dentro de um ato de desespero, de desengano, ele toma veneno e vem a falecer. E aí ele vai para o mundo espiritual com aquela situação no perispírito, né? Lesou o perispírito por um ato, né? de contrariedade dentro de um contexto familiar. E aí ele volta, né? Ele vai dizer assim, ele vai dizer para a mãe, né? Você veio de tão longe, eu estou sempre ao seu lado, sempre perto. A saudade é uma fonte na terra da ausência. Olha que bonito isso, né? Vim aos seus braços apenas por alguns dias para marcar o sinal da saudade, que é certeza de reencontro. Mãe querida, o corpo era uma fantasia que eu me ocultava. Mas o pintinho louro, eles chamavam ele de pintinho amarelinho, se transformou e quando as asas amarelas se desenvolveram, a fantasia não mais me coube. O tempo não se desenvolveu inutilmente e tenho aprendido algo que devo lhes contar, que a maturidade está começando ou recomeçando dentro de mim. Então ele já não era mais aquela criança de 5, 7 anos mais, ele já estava vivendo um mundo espiritual, acelerando o seu processo de desenvolvimento já dentro de uma perspectiva de um ser adulto, né? Agora, contudo, após receber muitas indagações do papai, João, indagações do silêncio e na dor, e aí a gente entende que os espíritos nos escutam e sentem os nossos pensamentos e sentem a nossa saudade, que lhe ficaram no espírito, empenhei-me a saber por que a moléstia de nosso conhecimento me alcançara tão cedo, subtraindo-me a possibilidade de continuar em nossa casa. E o meu avô me conduziu a um instituto de reconhecimento, dentro de uma estrutura no mundo espiritual, para que ele pudesse também, enquanto espírito desencarnado, entender por que ele desencarnou tão cedo, né? E aí ele diz, dedicado ao auxílio de nossas inquirições acerca de nós mesmos e com o auxílio de 2 amigos espirituais do Sul, Dr. Paulo Ecker e Dr. Pedro Rosa, que foram grandes médicos que trabalharam no Hospital Espírita em Porto Alegre. O menino foi submetido aos exames necessários no sentido de penetrar na causa do problema orgânico e, através de quadros vivos em aparelhos de que a nossa televisão é pálida imagem, pude ser conduzido a recessos no tempo que ignoro como esclarecer. E aí lá ele conseguiu então entender o porquê que ele veio desencarnar, qualquer eternidade, né? E ele percebe então que ele cometeu o suicídio em vidas passadas devido a essa condição de não aceitação de um relacionamento afetivo por questões raciais. Veja que ignorância ainda é, que a humanidade ainda vivia e ainda vive, né, em relação a isso. E aí diz assim: alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando pela própria imortalidade está claramente incapaz de morrer.
Então Emmanuel vai nos dizer isso, né? Nós não morreremos nunca, nós perderemos a condição física, fisiológica, né? E aí o menino vai dizer: vim da condição de um homem ainda jovem a envenenar-se voluntariamente num capricho de afeição incompreendida pelo meu grupo familiar. E em seguida, muitas dificuldades no plano espiritual, observei-me reconduzido ao plano físico, onde nasci dos meus queridos pais de agora, mas carregando comigo o desequilíbrio celular que se manifestaria especialmente em meu corpo orgânico no momento justo. Então a gente vai entender, então, a partir da fala do jovem Arthur, que nada acontece por acaso, mas acontece no tempo justo que tem que acontecer. É de parecer que lhes diga tudo isso porque existem multidões de crianças portadoras de males irreversíveis em consequência de suicídio próximo, e me referindo ao tempo que passou e não ao futuro. Quer dizer, suicídio recente. Então a história do Arthur, ela vem nos ensinar de como nós temos que ponderar as nossas atitudes, como nós temos que ponderar as nossas aflições. Que nada que acontece conosco está no campo do acaso, mas com certeza encontraremos o devido recurso e a devida resposta mais ali à frente. Observa que não existe provações sem causa e, em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores. Então, cientes de que não existe problema sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento em que estejas, segue à frente trabalhando e servindo, lançando um olhar para a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem, carregando fardos de tribulações muito maiores e mais constrangedoras do que os nossos. Então, é neste encontro que nós estabelecemos um com o outro, né? Não é querer olhar para o outro e achar, bom, a minha condição é melhor que a dele. Não. Mas é entender que todos nós estamos dentro de um mesmo barco. E que, se eu estou passando por determinada situação, isso não é uma condição especificamente dentro da minha vida, mas que isso faz parte ainda da ambiência terrena, das necessidades de aprendizado, das necessidades de reflexão, de entendimento, de tentarmos buscar uma fé, mas uma fé raciocinada, não uma fé somente no campo do imaginário, daquilo que não está próximo de nós. Né? Então é neste conjunto que nós vamos construir dentro de nós perspectivas de entendimento através do estudo, particularmente do estudo das obras básicas, os elementos necessários para que nós possamos ter essa percepção de vida dentro do nosso planejamento terreno. Porque uma coisa é certa, né, meus amigos? Todos nós um dia vamos partir daqui. A nossa vida verdadeira não é esta. O nosso plano de existência não é este. Mas diz também Chico Xavier que nós temos que começar aqui. Não deixar para começar a desenvolver esses sentimentos mais afetuosos, afetivos do outro lado, mas aqui, na presente existência. E o melhor caminho é qual? É trabalhando, seja qual for a espécie de trabalho. Como disse Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. E aí a gente rompe o que quando ele diz isso? Essa necessidade de reencarnarmos. Se o amor cobre a multidão dos pecados que nós cometemos lá atrás, é porque nós vamos adquirindo mérito e entendimento dentro de uma nova perspectiva. É só isso que a espiritualidade quer de nós. E a gente, quando lê essas mensagens de jovens desencarnados, eles vão nos elucidar isso. Porque muitas vezes nós, ao desencarnarmos,
vamos para regiões não tão felizes, é porque a nossa vibração espiritual não consegue ultrapassar aquela condição. Então, se nós começarmos desde agora a fazer essa mudança interior, essa capacidade de entendimento, ela vai crescendo em nós, ela vai amadurecendo. E é algo tão interessante que isso vem também com a idade. Quanto mais nós vamos avançando em idade na Terra fisiológica, de modo geral, nós vamos começando a ter outro entendimento da vida também. E começamos a nos prender de algumas coisas que até então a gente valorizava tanto. Isso não é fato? Principalmente quem tem mais de 50 anos aqui, né? A gente não começa a valorizar outras coisas na vida, em detrimento de outras. Isso faz parte do contexto de evolução espiritual, né? O melhor meio de nos premunirmos na Terra contra o suicídio será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o trabalho invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolvem a mente. E eu tive, já comentei outras vezes aqui, essa felicidade de conhecer o Chico. E o Chico era uma pessoa com 90 anos de idade, ele se dedicava ao máximo ao trabalho. E ele dizia assim: quanto mais a gente tiver a oportunidade de estar no corpo físico trabalhando, melhores serão as nossas condições de chegarmos no mundo espiritual. E o trabalho começa dentro de casa, não é só no centro espírita. Dentro de casa. Né? E aí tem uma segunda mensagem do Arthur, que nós já estamos finalizando aqui, né? E aí ele vai dizer assim: aí está em poucas palavras para os pais queridos a explicação do câncer considerado prematuro, inexplicável no mundo físico, que me destruiu as forças dia por dia. Vejamos que a doença foi para mim algo semelhante a um exaustor, de resultados infelizes, exaustor que me restituía a forma perfeita. Presentemente, já numa condição de um melhor entendimento de si, no espiritual, ele vai dizer: busco novas lições para desenvolver-me mais depressa e conquistar o crescimento de ordem mental de que necessito. Queridos pais, espero não vejam aridez em meu pobre comunicado. Apenas tentei responder às indagações ocultas do papai, que tem sofrido tanto. Se falei do meu passado recente, é que meu avô julgou oportuno que eu tocasse nessa tecla de recordações que às vezes acordam ecos de sofrimentos. No entanto, esclarecem os pontos obscuros de nossa caminhada na Terra. Então, meus amigos, vamos entender que todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas inquietações, elas não vieram aqui na casa, elas estão e fazem parte de um contexto espiritual traçado por nós, invariavelmente, junto com os nossos mentores, para que nós possamos ser vitoriosos ao partirmos daqui. E não necessariamente encontrarmos os louros disso lá do outro lado da vida, mas que já possamos cultivá-los, já recebê-los aqui, pelo próprio entendimento de sabermos o porquê estamos vivendo determinadas aflições. E isso nós sabemos que a doutrina espírita, ela é uma revelação divina e que nos traz, através dos seus ensinamentos, as condições necessárias para esse entendimento. Já somos senhores de nós mesmos quando começamos a conhecer que a vida não cessa somente nessa presente existência, mas que ela continua. E a literatura, particularmente a literatura de Chico Xavier, é um vasto repositório de conhecimentos que nos alertam para isso.
vamos aproveitar todos os momentos da nossa existência, trabalhando, servindo, escutando mais, falando menos, né? Criando esse entendimento junto às pessoas que amamos, para que possamos conquistar essa felicidade interior do dever cumprido. Porque quando chegamos no mundo espiritual, o que vai nos dar o parâmetro da felicidade é a nossa consciência de termos feito tudo aquilo que estava ao nosso alcance. E particularmente, quando estamos ao lado de familiares queridos e sabemos que vão partir e que essa dor seja amenizada por termos feito tudo que estava ao nosso alcance. Certo, amigos? Teria mais coisas aqui para a gente falar, mas a gente vai respeitar o tempo. O tempo é senhor de tudo e coloca tudo no lugar, principalmente quando estamos sofrendo determinado tipo de provação. O tempo vai nos trazer a resposta. Muito obrigado, amigos, e que Jesus esteja sempre conosco.